Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital no novo agronegócio, há 9 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre as novidades, o que há de novo e, num primeiro momento aí, também contar um pouco, esclarecer o que é a tão falada aí tokenização de ativos, em particular no agronegócio. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o CEO da B4, o Odair Rodrigues. Odair, bom dia, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Muito bem. Bom, para a gente começar, meu caro, eu queria que você contasse rapidamente, desse aí um brevíssimo perfil. O que é a B4? A B4, Ronaldo, é uma bolsa de ação climática. Nós somos Uhum. a ponte para quem quer vender o crédito de carbono e quem quer compensar a sua pegada de carbono. Muito bem. E nessa questão aí, o crédito de carbono, obviamente, também são ativos aí ambientais com um lastro importante no agronegócio. E eu queria que você pudesse falar qual que é essa conexão aí, por exemplo, entre créditos de carbono originários aí de áreas protegidas ou de outras questões aí do agronegócio, como, por exemplo, até o RenovaBio, voltado ao setor sucroenergético. Essa relação e a tokenização, como é que funciona isso? Ronaldo, o modelo de tokenização que a B4 adota, né, para, por exemplo, tudo que é voltado ao agro, ainda está numa área de adaptação. Uhum. Diferente de CPR verde, né, a gente trata a tokenização de ativos ambientais na área do agronegócio como algo um pouco único e diferente, né? Então a gente não trata só como ativo financeiro, a gente também trata como ativo de responsabilidade ambiental. Então tem que estar muito ligado à sustentabilidade para a B4 adotar uma posição aqui de captar através desses métodos, né, de financiamento. Muito bem. E colocando o chapéu aí, por exemplo, de um produtor, né? Que é um dos focos aqui do nosso programa. Como é que ele justamente pode entrar nesse universo da tokenização de ativos ambientais, como você pontuou aí, e o que isso entregaria aí de resultado para ele, considerando aí uma busca por crédito em diferentes fontes, fontes privadas? A diferença para o agricultor, para o dono de terra, Ronaldo, é que ele não deixa a terra como garantia, assim como os bancos tradicionais fazem, né, para dar algum empréstimo, algum incentivo. Uhum. No modelo de transformar os ativos ambientais em tokens, você faz uma captação fora, né? Então, quem compra esses tokens é pessoa jurídica, pessoa física, interessados, né, entusiastas, enfim. Então, você não compromete o seu patrimônio, né? Você tem que entregar o que você está prometendo, né? Em forma de ativo, de produto, tem que performar. Então, essa é a vantagem. A segunda vantagem é que você tem uma maior quantidade de clientes comprando aquele ativo. A primeira dica que eu dou quando você pensar em fazer tipo de tokenização é buscar uma empresa que sabe trabalhar corretamente. No Brasil já tem empresas muito sólidas, né, quanto a isso. E buscar uma equipe que possa executar o projeto com bastante conhecimento, né, para não ter problemas lá na frente. Uhum. E dentro dessa operação, dessa lógica, vamos dizer assim, aí a operação agrícola, o produtor, enfim, ele acaba tendo a oportunidade de ter acesso a outras fontes de crédito, por exemplo, vamos dizer assim, modalidades meio inovadoras que estão acontecendo aí, tipo blended finance, algo nesse sentido? Sim, a diferença é que o produtor comum, né, ele vai ter um novo dinheiro entrando Uhum. para ele, né? Então, as empresas que estão listadas em bolsa de valores, por exemplo, lá tem um dinheiro diferente. Quem vai pegar empréstimo é um dinheiro diferente, um pouquinho mais caro. E quem está transformando um ativo em tokens para poder captar dinheiro é um outro dinheiro um pouquinho mais barato, né? Ele é um pouquinho mais acessível. Então, tem mais pessoas, né, mais pessoas diferentes investindo ali no teu negócio. E investir no agro é certeza que é resultado positivo, né, Ronaldo? Uhum. Agora a gente pegando aí o chapéu do ponto de vista do investidor, de quem está adquirindo aí o token, como é que funciona isso? Enfim, qual é o tipo de entrega que esse tipo de operação pode
oferecer para quem está aplicando aí o teu dinheiro, segurança jurídica e tudo mais? Isso é muito importante, Ronaldo. Diferente do que as pessoas imaginam, criar um token, né? E listar o token em qualquer corretora, numa exchange, como por exemplo, uma das maiores da América Latina, que é no Brasil, precisa de ter um compliance muito bem estruturado, né, para você poder apostar nisso. Então, a primeira dica é, você tem que ver todo o processo que você está... Só um minutinho. Tudo bem? Já? Já. Tá mostrando aí. Tá bom. Então, a primeira coisa... Tudo bem? Então, a coisa mais importante, né, nesse momento onde você vai comprar um token, Ronaldo, ou você vai investir, você tem que olhar se o que foi feito tem um sistema de governança, tem compliance, foi adotado medidas para que tenha um lastro nesse token, para aí sim você poder investir. Então, tem que ver se tem um lastro bem adequado, senão você pode ter problema também lá na frente. Até porque isso é uma criptomoeda, né? O token também nada mais é que uma criptomoeda. Então, tem que tomar bastante cuidado. E dentro desse ponto de vista, desse esclarecimento que você pontuou, como é que o investidor ele identifica aí esses pontos para ele ter essa segurança? É bem simples, Ronaldo. Quando você, por exemplo, vai numa corretora comprar, numa exchange, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que você vai lá no mercado Bitcoin. Quando ele lista um ativo lá, ele já tomou todas as medidas necessárias, né, para esse token ser listado lá com o máximo de compliance. Então, se passou no crivo dele, é certeza que o mercado Bitcoin ali, por exemplo, nesse exemplo, está usando de boas práticas para ele poder colocar aquele ativo à venda. Então, Uhum. uma corretora de confiança já vai te dar um ótimo medidor para que você possa investir com segurança. Esse é o primeiro ponto. Tá bom? Perfeito. Segundo ponto. Sim. Se as pessoas que estão no projeto, né, do token, elas têm seriedade na história, estão entregando as coisas, tem um endereço fixo, sabe, existe, então você tem que dar uma avaliada como um todo. É igual uma empresa comum. Uhum. Agora, voltando rapidamente aí no ponto de vista de uma propriedade agrícola, quais ativos ambientais são elegíveis para uma tokenização e aí gerar o crédito de carbono? Reserva legal, área de preservação permanente, uma operação que era X e a partir de um outro momento ela se propôs a se descarbonizar, o que é um ativo que pode ser lastro para gerar um crédito de carbono e que porventura será tokenizado. Ronaldo, isso é bem sensível, tem que ser caso a caso, Uhum. tá? Tem que analisar caso a caso, fazer um diagnóstico, porque nem tudo pode ser tokenizado, tá bom? Nem tudo, tá? Então tem que analisar caso a caso. E dá um exemplo para nós do que pode. Por exemplo, se você tem uma terra e tem produção ativa, né? Você tem, por exemplo, vamos supor, você planta soja, essa produção ativa já tem um histórico, isso pode ser tokenizado. Agora, se você acabou de comprar uma fazenda e ela não tem produção ativa, aí não pode ser tokenizado, Uhum. tá? E as áreas de mata? A área de mata depende também. Uhum. Então, depende de se a documentação dela, por exemplo, com o INCRA, com a parte de terra, tá ok, e esse documento no cartório não tem pendências, por exemplo, com a União, talvez possa ser tokenizado. Uhum. Dependendo da região, não pode. Por exemplo, tem regiões na Amazônia que não podem ser tokenizadas, por exemplo. Tá? Então, tem vários detalhes que estão um pouco complexos. Aqui na B4, a gente tem uma régua de qualidade muito alta. Então, para a gente transformar um ativo em token, a gente passa por muitos processos e às vezes demora bastante tempo até a gente estar convencido de que é legal tokenizar isso. Uhum. Uma área de mata, por exemplo, a Caatinga, ela seria mais elegível do que uma área de mata na Amazônia? Depende da caatinga. Se for na região do Ceará, é uma coisa. Se for na região do Piauí, por exemplo, é outra. Se for em Pernambuco, já é diferente também. Uhum. Tá? Mas, Por causa de terra, legislação, por várias coisas. uhum. Mas o que você está querendo pontuar assim é no sentido, eu queria identificar um critério claro nesse sentido. Pelo que você apontou,
onde tem muita área de mata, é mais difícil ser elegível? Não, não é uma questão científica, tá? Uhum, No primeiro momento é uma questão de documentos. Por exemplo, se o cara tem uma terra e a terra dele está sob garantia em algum banco, uhum, então provavelmente ele não vai poder tokenizar toda a área, tá? Se é uma área de mata fechada, por exemplo, e a terra é da pessoa, precisa ver se no INCRA ou em qualquer, ou no IBAMA e tal, não inibe ele, né, de fazer esse tipo de operação, né, de dar como lastro em alguma coisa. uhum. Então, são coisas bem complexas mesmo de analisar. Então, por isso não dá para responder de imediato, ó, isso pode ou isso não pode. Tem que olhar realmente um diagnóstico completo. E dentro da B4 tem alguma operação nesse sentido? Já feita? Nós vamos começar a trabalhar esse tipo de operação só em 2025, né? Óbvio que a gente tem muitos projetos, né, que aplicaram para a listagem, né? Hoje já são mais de 600. Então, já existe já um trabalho sendo feito, mas só em 2025 a gente vai começar a dar publicidade nisso, né? Claro que os primeiros ali, pode ser que esse ano a gente comece a divulgar alguma coisa, mas ainda está numa fase de adaptação, como eu te falei. Uhum. Esse estoque aí que vocês estão fazendo a análise, dá para dizer qual é o lastro, quais são os ativos ambientais o maior percentual, vamos dizer assim? O maior percentual em área produtiva. Então, Uhum. áreas, por exemplo, que produzem alguma coisa e área que conserva, por exemplo, mata, né? Dentro do agro ou não, é uma quantidade de empresas ali que aplicaram para isso bem relevante, tá? No Brasil inteiro. Legal. E o perfil desses interessados, em linhas gerais? Um pequeno produtor, ele pode ser elegível nesse sentido? Pode, Pode. Ronaldo. Tem projetos que chegam para a gente, assim, de 10 hectares acima, sabe? Uhum. Então pode, porque tem áreas, a gente tem uma área de projetos especiais, tem uma área de projetos sênior, então tem várias áreas aqui que a gente consegue dividir bem isso, tá bom? Claro que cada um tem um atendimento diferente, né? Mas tem sim, a partir de 10 hectares já tem projeto chegando, tá? Até de agricultura familiar, tá? Não é Uhum. só Sim, de larga escala, não. Agricultura familiar também. isso não. Minha pergunta era justamente tentar extrair isso de você no sentido de fazer com que essas novas modalidades aí possam ser acessíveis aos pequenos também, né? O grande, obviamente, já tem acesso de todas as outras maneiras, né? Sim, sim. Esse também é o nosso propósito, Ronaldo. A Uhum. gente dá prioridade para o pequeno, então para a agricultura familiar. Porque o grande ele já está estruturado, né? Claro. Então, quem chega a gente, por exemplo, que tem 10 hectares, às vezes tem alguma dificuldade em documentação, ou até de como funciona o processo. Sim. A gente tem um negócio que a gente chama B4 Academy. Então, a primeira coisa que a gente faz é orientar ele no que precisa ser feito e orientar ele no que a gente vai fazer para que na hora a gente entregue aquilo pronto, sabe? Ele tenha ali uma habilidade de poder de fazer a gestão. Então, é bem comum chegar esse cliente, por exemplo, de 10 hectares, e ele tem ali uma boa produção, inclusive, ativa, ali, ou às vezes colhe um café, um alface, um repolho e tal, e dentro dessa operação, às vezes é identificado que tem uma possibilidade de crédito. Uhum. Aí a gente orienta ele no que vai ser feito, né? Então, isso também faz parte do trabalho. Legal, meu caro. Olha, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar aqui no final da nossa conversa o espaço aberto para você deixar aí eventuais contatos teus ou da B4, por favor. Obrigado, Ronaldo. Foi um prazer. Sempre que precisar, estaremos por aqui. E o pessoal que está escutando a gente ou assistindo, acesse agentedoclima.com e faça sua pegada de carbono. Gentedoclima.com. agentedoclima.com. Muito bom. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.